Eram exatamente 7h18 de uma manhã silenciosa, quando algo inesperado aconteceu. Enquanto muitos imaginavam que seria apenas mais uma aparição pública, Alceu Valença, aos 80 anos, surgiu diante das câmeras com uma serenidade difícil de explicar. Não havia o sorriso expansivo que tantas vezes iluminou os palcos, nem o olhar inquieto de quem se prepara para cantar. Havia apenas um homem que, segundo alguns presentes, parecia ter tomado uma decisão aguardada por toda uma vida. O ambiente ficou estranhamente silencioso antes mesmo que ele abrisse a boca. Então, em voz baixa, teria dito que já não existia motivo para continuar guardando certas lembranças. A frase seguinte atravessou o salão como um raio. Há coisas que carreguei comigo durante toda a minha vida. Bastaram essas poucas palavras para que o público prendesse a respiração. Durante décadas, Alceu construiu uma trajetória marcada pela criatividade, pela poesia e pela força de sua identidade artística. Seus espetáculos sempre foram lembrados pela energia, pelas cores e pela maneira única de transformar música em emoção. Mas naquele instante, o palco parecia diferente. As luzes continuavam acesas, os aplausos ainda ecoavam na memória de quem o acompanhava havia tantos anos, porém o centro das atenções já não era o artista celebrando a própria carreira. Era o homem por trás da fama. Enquanto algumas imagens antigas surgiam na tela, mostrando apresentações memoráveis e momentos que marcaram gerações, muitos começaram a se perguntar se aqueles sorrisos escondiam algo que jamais havia sido revelado. Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, seu semblante transmitia um misto de alívio e nostalgia, como se cada palavra exigisse coragem. Não era apenas uma entrevista, nem um discurso preparado para emocionar. Parecia o início de uma conversa interrompida por décadas. Alguns fãs comentaram que jamais o tinham visto tão introspectivo. Outros disseram sentir que havia um peso invisível desaparecendo pouco a pouco de seus ombros. Entre uma pausa e outra, o silêncio dizia tanto quanto as frases pronunciadas. O olhar perdido por alguns segundos, as mãos unidas diante do corpo e a respiração profunda despertavam ainda mais curiosidade. Afinal, o que poderia levar um homem admirado por milhões a escolher justamente os 80 anos para romper um silêncio tão longo? Que lembranças permaneceram escondidas durante tanto tempo? E por que somente agora ele teria decidido permitir que o público enxergasse uma parte de sua história que até então parecia destinada a permanecer distante dos holofotes? Muito antes de se tornar um dos maiores símbolos da música brasileira, existia apenas um jovem movido por sonhos, inquietações e uma vontade quase impossível de explicar. O caminho até o reconhecimento nunca pareceu simples. Vieram as primeiras apresentações, as viagens intermináveis, as noites em que o palco substituía qualquer sensação de lar e os dias em que o relógio parecia perder completamente o sentido. A cada cidade, um novo público. A cada espetáculo, novos aplausos. Aos olhos de quem assistia, tudo parecia perfeito. Mas, segundo pessoas que conviveram com ele em diferentes momentos da carreira, existia um lado que quase nunca aparecia diante das câmeras. Quando as cortinas se fechavam e o barulho desaparecia, restava apenas o silêncio de um quarto de hotel. Sobre uma pequena mesa, uma velha agenda coberta de anotações, páginas marcadas por ideias incompletas, versos riscados e pensamentos que talvez nunca tenham encontrado o momento certo para serem transformados em canções. Encostado perto da janela, um violão antigo acompanhava muitas dessas madrugadas. Dizem que, em várias ocasiões, ele permanecia sozinho por horas, dedilhando melodias que jamais chegaram aos palcos. Algumas nasceram apenas para aliviar o coração. Outras ficaram esquecidas entre papéis amarelados pelo tempo.
Havia também gravações interrompidas, fitas guardadas e composições que, por diferentes razões, nunca foram lançadas ao público. Muitos imaginavam que a rotina de um artista consagrado fosse feita apenas de celebrações, viagens e reconhecimento. No entanto, quem observava mais de perto dizia perceber o peso escondido atrás dos sorrisos. A fama trouxe carinho, respeito e admiração, mas também criou uma imagem difícil de abandonar. Diante das multidões, Alceu Valença parecia inabalável, sempre pronto para transformar qualquer palco em um grande encontro de emoções. Fora dali, porém, segundo relatos de pessoas próximas, havia momentos de profundo recolhimento. O silêncio parecia fazer parte do processo criativo tanto quanto a música. Em certas noites, bastava uma fotografia antiga ou uma melodia esquecida para despertar lembranças que ele preferia não dividir com ninguém. Talvez por isso tantas perguntas tenham permanecido sem resposta durante décadas. O público conhecia o artista vibrante, dono de uma presença marcante e de uma energia contagiante. Mas o homem que voltava para o quarto depois dos aplausos podia carregar pensamentos completamente diferentes, dúvidas silenciosas e memórias que jamais encontraram espaço entre os refletores, como se existisse uma história paralela escondida atrás de cada canção que o Brasil aprendeu a cantar. Não aconteceu durante um grande espetáculo. Também não foi em uma cerimônia repleta de homenagens, cercada por holofotes e discursos preparados. Segundo relatos divulgados por pessoas que acompanharam o encontro, tudo teria acontecido de forma simples, quase silenciosa, em uma conversa tranquila, onde não havia expectativa de uma revelação marcante. O ambiente parecia comum, mas o peso das palavras transformou aquele instante em algo difícil de esquecer. Depois de alguns segundos olhando para o chão, Alceu Valença teria respirado fundo antes de falar sobre escolhas que ainda despertavam reflexões, caminhos que seguiram direções inesperadas e pessoas que passaram por sua vida deixando marcas impossíveis de apagar. Não havia acusações nem arrependimentos dramáticos. Havia apenas a serenidade de quem compreende que o tempo muda a maneira como enxergamos o passado. Segundo fontes, ele comentou que existem frases que deveriam ter sido ditas quando ainda havia oportunidade e silêncios que, com o passar dos anos, acabam pesando mais do que qualquer palavra. Em determinados momentos, sua voz teria diminuído de intensidade, obrigando todos ao redor a escutar com ainda mais atenção. Quem estava presente descreveu um clima de respeito absoluto. Ninguém interrompia. Ninguém parecia disposto a quebrar aquele raro momento de sinceridade. Pouco depois, trechos da conversa começaram a circular nas redes sociais. Em poucas horas, milhares de comentários surgiram. Muitos admiradores escreveram que nunca imaginaram ouvir um relato tão humano vindo de alguém acostumado a ser visto como um símbolo da música brasileira. Antigos colegas também demonstraram surpresa. Alguns afirmaram reconhecer naquele depoimento sentimentos que permaneceram escondidos por décadas. Outros disseram que, finalmente, conseguiam compreender certos momentos de silêncio que antes pareciam apenas parte de sua personalidade reservada. Enquanto os vídeos continuavam sendo compartilhados, crescia a sensação de que aquela não era apenas mais uma entrevista. Era como se uma imagem construída ao longo de tantos anos ganhasse novas cores. Pela primeira vez, muitos deixaram de enxergar apenas o artista admirado e passaram a observar o homem por trás da voz, alguém que também carregava dúvidas, lembranças e emoções comuns. Depois de tantas décadas recebendo aplausos, Alceu Valença parecia surgir diante do público de uma maneira completamente diferente, não como um ícone distante, mas como alguém profundamente humano, disposto a permitir que as pessoas conhecessem uma parte de si que permaneceu escondida durante quase toda a vida. Depois daquela conversa, o ambiente pareceu desacelerar.
As palavras já haviam sido ditas, e o silêncio que veio em seguida parecia carregar mais significado do que qualquer explicação adicional. Independentemente do que cada pessoa tenha compreendido, ficou a impressão de que o tempo é capaz de transformar até mesmo aquilo que parecia impossível de ser colocado em voz alta. Ao longo de uma vida inteira, um artista aprende a dividir sua existência entre o palco e a intimidade. Há canções que pertencem ao público, mas também existem lembranças, dúvidas e sentimentos que permanecem guardados, longe dos refletores. Talvez seja justamente isso que torne cada trajetória tão humana. Em algum momento, muitos sentem que já não precisam sustentar todas as máscaras criadas ao longo dos anos, não para mudar o passado, mas para olhar para ele com serenidade. A sinceridade, quando finalmente encontra espaço, pode não apagar antigas escolhas, porém costuma aliviar o peso de carregá-las sozinho. O tempo muda prioridades, transforma certezas e ensina que algumas verdades não precisam convencer ninguém além de quem as pronuncia. Em certos casos, falar deixa de ser um gesto de coragem diante do mundo e passa a ser um gesto de paz consigo mesmo. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham se identificado com aquele instante. Não importava exatamente o conteúdo das palavras, mas a tranquilidade de quem parecia disposto a aceitar a própria história sem fugir dela. No fim daquela tarde imaginária, a luz dourada atravessava lentamente a janela. Um violão permanecia encostado no mesmo canto da sala, enquanto sobre uma mesa de madeira descansava uma partitura ainda inacabada. As notas interrompidas pareciam esperar o momento certo para voltar a existir. Do lado de fora, vozes continuavam cantando melodias conhecidas, preservando a memória de uma carreira construída ao longo de décadas. Dentro daquele espaço silencioso, porém, havia apenas a sensação de que um peso antigo finalmente encontrara descanso. E talvez somente Alceu Valença soubesse qual capítulo de sua vida havia realmente ficado para trás naquele dia, enquanto o outro, muito mais íntimo, apenas começava a ser compreendido.